Queria te convidar nesse momento, convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. As últimas duas pregações que eu ministrei aqui foi baseado em algumas parábolas. Eu falei sobre a parábola da ovelha perdida, falei sobre a parábola do filho pródigo, e hoje eu vou falar sobre a parábola dos fariseus, do fariseu e o publicano. Tá? Então, abra a tua Bíblia aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Nós faremos a leitura até o verso 14. Diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Nós falamos bastante, tanto da parábola do filho pródigo quanto da parábola da ovelha perdida, sobre o propósito de Jesus em revelar o caráter de Deus como um Deus que não só acolhe o pecador arrependido, mas o Deus que vai em busca do pecador. O fariseu acreditava que Deus recebia o pecador arrependido, mas o fariseu não concebia a ideia de Deus ir atrás do pecador. Por isso eles estranhavam a postura de Jesus, que ia até o pecador. Jesus andava com pecadores, Jesus comia com pecadores, ele tinha ali comunhão com aquele tipo de gente, por um motivo muito simples. Ele entendia que era propósito de Deus ir atrás dos pecadores, das ovelhas perdidas de Israel. E essa característica do Messias já era anunciada desde o Velho Testamento. O Messias prometido, ele teria essa função de ir atrás do pecador. E agora Jesus traz uma parábola, trazendo uma crítica muito dura ao fariseu, ao grupo dos fariseus, porque era um grupo que se colocava acima dos demais, um grupo que era a referência espiritual do povo judeu. E o texto começa dizendo que Jesus ele traz essa parábola com um propósito. O verso 9 diz isso: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, Jesus ele conta uma parábola com a única e exclusiva finalidade: trazer uma mensagem a respeito da postura dos fariseus, a maneira como eles se relacionavam com a comunidade, como eles se relacionavam com Deus, como eles se relacionavam com as Escrituras. E o verso 10 diz o seguinte: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Então, Jesus ele mostra aqui dois homens representando dois grupos distintos: o fariseu e o publicano. O fariseu, como eu disse, a representação, né, a personificação da espiritualidade do seu povo, e o publicano, que era o mais odiado do cidadão judeu, do povo de Deus, porque ele era um funcionário do Império Romano, que cobrava imposto do seu próprio povo, e por isso eles eram odiados, eles eram repudiados pela sua gente. Então nós vemos ali
prostitutas, ladrões, beberrões, e o publicano, ele estava ali nessa categoria de gente. E eu acredito que ele estava ainda abaixo dessas outras pessoas que eu citei, por conta do seu envolvimento com o Império Romano. Mas Jesus disse que esses dois homens, eles sobem para o templo com um propósito de orar. Por quê? O templo não era simplesmente um lugar de sacrifício, mas o templo também era o local onde se exercitava a espiritualidade cotidiana. Então eles iam ali também para orar. Eles iam ali para ter um tempo com Deus. O templo acabava sendo, desculpa, esse ambiente para a espiritualidade. E eu queria trazer aqui os erros do espírito farisaico. Quais são os erros desse espírito do fariseu? Porque os fariseus, eles continuam existindo. Os fariseus, aqueles que se colocam como uma referência espiritual e que acabam muitas vezes tentando simbolizar para outras pessoas o que é de fato que Deus requer do homem, este espírito farisaico, ele permanece nos dias de hoje. E não só isso, ele é encontrado em nós. A gente costuma ler os evangelhos, a gente costuma ver os fariseus e repudiar os fariseus, as suas atitudes, e achar um absurdo, e a gente acha o máximo quando Jesus dá aquela mitada, né? A gente costuma dizer com os fariseus, e a gente gosta disso porque a gente costuma não se colocar no lugar do fariseu. A gente sempre acha que nós pertencemos somente ao grupo que está com Jesus, que aplaude tudo que Jesus faz. Mas nós vamos ver nessa noite que nós temos muito mais do espírito farisaico do que a gente pode perceber. Primeiro erro que esse texto nos mostra: o fariseu sente prazer na própria justiça. O fariseu ele sente prazer na própria justiça. Ele gloria-se na própria justiça. Olha só o que o verso 11 diz. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Posto em pé. Por quê? Você em pé, você chama atenção. Você em pé, você toma a notoriedade do lugar. E não só isso, o texto diz que esse homem ele ora de si para quem? Para si mesmo. Aquela oração não era direcionada a Deus. Quando o texto diz aqui que ele orava de si para si mesmo, ele estava fazendo uma oração em si mesmada, ou seja, ele estava ali orando para destacar os seus atributos, ele estava ali orando para destacar o quanto ele era bom. Infelizmente, muitas vezes nós podemos ter esse tipo de atitude diante de Deus. Da gente começar a avaliar a nossa vida e a gente começar a se envaidecer por conta das nossas capacidades, por conta da nossa moralidade, por conta de aspectos da nossa vida que nós temos orgulho. Muitos olham para a sua vida porque são extremamente fiéis aos seus relacionamentos, à sua esposa, ao seu marido, e começam a olhar para si mesmo e sentir vaidade daquilo. Nossa, como eu sou uma esposa fiel, como eu sou um marido dedicado, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Isso é um problema muito sério. A gente começa a traçar um caminho de farisaísmo, quando a gente começa a avaliar a nossa vida e a gente começa a se envaidecer disso. A gente começa a cantar com grande és tu, né, na frente do espelho, porque a gente começa agora a se envaidecer com tudo aquilo que nós conseguimos enxergar de positivo e de louvável na nossa vida. Então aquele fariseu, ele vai orar de si para si mesmo, porque ele queria dar destaque não só à sua própria consciência, mas o objetivo era orar em voz alta, em pé, para que as pessoas que estivessem ao seu redor se admirassem da sua vida. Era comum, queridos, naqueles dias, o aspecto da oração do fariseu, ele se comparar com os pecadores. Era comum. Isso que os fariseus, o que o fariseu faz, segundo a parábola de Jesus, é na verdade um hábito que eles faziam. Por exemplo, um fariseu ia orar, ele falava assim: Deus, obrigado, porque eu vou ao templo e o ímpio também vai, o pecador também vai. Só que eu sou aceito por ti e o ímpio não.
Deus, obrigado porque eu trabalho. Obrigado porque eu trabalho. O pecador também trabalha. Mas eu trabalho para a tua glória. Eu trabalho voltado para o templo e eles para as coisas mundanas. Deus, muito obrigado, Pai, porque eu choro. Obrigado porque eu choro, mas o pecador também chora. Porém, eu choro pelas coisas do Senhor. E o pecador chora por causa das questões do mundo, das coisas que não dão certo. Então, vocês entenderam mais ou menos como que o fariseu orava? Ele orava dando destaque às suas propriedades valorosas e desprezava o pecador. Então, esse é o primeiro problema que o fariseu tem aqui no seu espírito, né? O fariseu sente prazer na própria justiça. Mas, em segundo lugar, o fariseu despreza o próximo. Ao fazer essa comparação, é o segundo erro do fariseu, ele despreza o próximo. E de que maneira a gente despreza o próximo? Talvez você não faça isso aos teus olhos. Mas a partir do momento que a gente começa a nos compararmos com pessoas do nosso convívio, que são pessoas que supostamente vivem em rebeldia aos nossos olhos, e a gente começa a falar, pai, mas fulano é uma pessoa horrível, né? Olha o tanto que eu me dedico, ao quanto eu sou consagrado, ao quanto eu leio a Bíblia, ao quanto eu oro. Por que essa pessoa também não faz isso? E a gente começa a comparar as nossas virtudes com o defeito do outro. Isso é uma prática do fariseu. Você pega a sua maior virtude, o seu maior atributo, e você começa a comparar com pecados de pessoas que convivem ao teu redor. O fariseu faz isso. Talvez você seja alguém extremamente envolvido com as coisas da igreja. E quando você vai olhar para a tua vida e ver pessoas que faltam culto, e você olha no Instagram, eles perderam o culto porque estavam curtindo na chácara. E a gente começa a falar, nossa, que pessoa pecadora. Né? Eu sou tão comprometido com Deus, estou aqui todo domingo, toda reunião. E, enfim, né? Por que essa pessoa vive dessa maneira? O fariseu faz isso. Só que às vezes você deixa de comparar também o que é ruim em você. Talvez essa pessoa, eu não estou justificando essa pessoa faltar culto por qualquer motivo, mas talvez você esqueça e não observe que muitas vezes essa pessoa é muito preocupada com o bem-estar social do outro, com alguém que está passando fome, ele se envolve muito fácil, ele mete a mão no bolso e ajuda quem precisa, enquanto você é avarento, enquanto você se justifica o tempo todo para não ajudar os outros. Entendeu o que o fariseu faz? Ele compara a sua virtude com o defeito do outro. Isso é um espírito farisaico muito comum. Certamente você já se pegou, já muitas vezes, volta e meia eu me pego, me comparando, né? Porque existem pecados que eu não tolero, existem pecados que eu não aceito de forma alguma, e comparar pecadores, né? Comparar atitudes pecaminosas com as tuas virtudes, isso é um ato farisaico. E é isso que o fariseu começa a fazer aqui. Ele diz assim, o verso 11, o fariseu, pondo-se em pé, orava de si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então ele começa a se comparar. Eu não sou como os demais homens. Eu sou alguém diferenciado. A partir do momento que você olha para a igreja e você se enxerga como alguém diferenciado, eu não faço parte da massa pecaminosa, eu não faço parte da massa que é descomprometida com a massa religiosa. Nós estamos nos comparando aos fariseus com esse tipo de percepção. Isso é muito sério. Terceiro lugar, o terceiro erro do fariseu é porque ele não demonstra consciência de pecado. O fariseu, ele parece que não enxerga os próprios pecados. E eu não estou dizendo que o fariseu não saiba que tenha pecado. Mas quando ele se compara com os outros, é como se fosse assim, eu não peco. Comparado com a vida dos outros, eu estou muito bem, muito satisfeito com a minha vida. Então o fariseu começa a destacar aqui o que ele faz e o que ele tem como comprometimento do seu coração. Isso é um ato farisaico. A partir do momento que a gente começa a se nivelar como alguém superior aos demais, inconscientemente, o que a gente está dizendo é: eu não sou um pecador como estes.
Você não vê confissão de pecado na oração do fariseu. Ele está aqui simplesmente agradecendo por não fazer parte daquele grupo repugnante. Ele está ali simplesmente agradecendo porque ele está em outro patamar espiritual. Será que a gente tem feito isso? Agradecendo a Deus porque a gente está em outro nível espiritual, segundo os nossos olhos? E esse é o problema, da gente sempre olhar para alguém que está numa posição inferior à nossa. Porque a gente deixa de se comparar com gente que está muito melhor do que nós. Quando a gente começa a ler o Evangelho e a gente vê a vida de Pedro, a vida de Paulo, a vida de outros apóstolos e de outros missionários da igreja, a gente se sente um lixo, não é verdade? Por que é que a gente não se compara com eles? Por que é que a gente não se compara com gente melhor que nós? Aí sim a gente vai se sentir pecador, assim a gente vai se sentir, perceber a distância nossa da vontade de Deus. Mas a partir do momento que a gente faz o inverso, é como se a gente não enxergasse os nossos próprios pecados. E não conseguisse enxergar os próprios pecados. O que Jesus diz, né? Tira primeiro a trave do teu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo aqui é que você não deve exortar o pecado do próximo. O que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos enxergar o próprio pecado e deixar de ser injusto e duro na hora de avaliar o outro. Porque a gente não se avalia com o mesmo peso. A gente não se avalia com a mesma dureza e a mesma firmeza. Nós queremos ser duros com os outros, mas em contrapartida nós queremos ser considerados, queremos que Deus leve em consideração algumas questões periféricas do nosso pecado, né? Eu faço isso, Deus, mas o Senhor sabe da dificuldade que eu tenho enfrentado nessa área. E a gente alivia a barra para o nosso lado. Mas a partir do momento, queridos, que nós temos o espírito farisaico, a gente passa a enxergar o outro por cima. Não existe mais oração de confissão e de arrependimento, porque a gente se colocou na cadeira de Moisés. E agora a gente quer julgar os outros, a gente quer legislar e julgar o próximo. Isso é o espírito farisaico. Quarto lugar, um dos problemas do fariseu, o quarto erro do fariseu, é que ele estabelece categorias de pecado. Se existe algo que o fariseu faz, é categorizar pecado. E isso que ele faz aqui ainda no verso 11. Ele diz, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. O fariseu ele faz uma lista aqui de 3 pecados. Ele diz aqui, eu não sou roubador, porque o fariseu era tido como ladrão, eu não sou injusto e nem adúltero. Ele pega aqui pecados muito sérios para eles naquele dia. E a partir do momento que a gente começa, queridos, a categorizar pecados, a gente começa a entrar numa espiritualidade. De que maneira a gente faz isso? Você já se pegou dizendo o que é pecado e o que não é? Dando peso a determinados pecados? Já vi pessoas sendo muito duras, porque elas veem o pecado do outro. E elas falam, meu Deus, fulano assistindo novela. A gente começa, fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo. Só que no momento que o nosso pecado é apontado, a gente fala, não, mas não, esse pecado é pecado, mas não é algo tão sério. Eu sei que eu pego, a gente fala, né? Às vezes, não, eu tenho meus pecados, eu tenho os meus defeitos, mas isso aqui, isso é inadmissível. Então o fariseu ele faz isso. Ele põe as suas categorias de pecado, porque como ele não pratica o que ele condena, supostamente, então ele consegue se enxergar de uma forma superior. Porque como ele não é ladrão, ele supostamente ele acredita que ele não é ladrão, ele não rouba, ele consegue apontar o roubo do outro com muita dureza. Como ele não é adúltero, ele consegue apontar o erro do outro com muita dureza. Mas às vezes ele é orgulhoso e arrogante. E no momento que esse pecado é apontado, ele já fala, não, eu sei, mas ser a outra coisa é muito pior. E o fariseu não enxerga
os seus pecados. Então, queridos, às vezes nós nos pegamos até cometendo os mesmos pecados. Só que a gente começa a avaliar até a intenção do outro. Por exemplo, para muitos, né, compreendem que olham a bebida com extrema rigidez. Mas em ocasião que ela toma, ela fala, não, mas no meu caso é diferente. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa madura. Entendeu como funciona muitas vezes a mente do fariseu? Ele condena o outro porque escuta música secular. Mas quando ele escuta, ele fala, não, mas peraí, minha música é diferente. Como a gente costuma falar, minha vibe é outra. Então, gente, tudo isso é o espírito farisaico. A gente faz categorias de pecado. E em quinto e último lugar, o quinto erro aqui do fariseu, do espírito farisaico. O fariseu quer ir além do que a palavra manda. O fariseu, ele quer ir além do que a palavra manda. Não basta fazer aquilo que a palavra diz, eu tenho que inventar regra. Eu tenho que dizer que homem pode usar determinado tipo de roupa. Eu tenho que dizer que mulher não pode cortar o cabelo e usar saia. Porque isso transparece uma espiritualidade maior. Então, se isso dá uma aparência de espiritualidade, isso passa a ser lei para mim. Olha só a partir do verso 13, verso 12. O fariseu falando, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Gente, em Deuteronômio, diz ali que o judeu, o hebreu, ele deveria jejuar 1 vez no ano, que era o dia da expiação. Então a Bíblia não exigia mais que um jejum no ano. Não exigia mais que um jejum no ano. E outra coisa, esse homem ele disse que ele dá dízimo de tudo. Se ele comprasse coentro, ele ia dar 10% como oferta. Se ele comprasse 1 quilo de farinha, ele ia tirar ali 100 gramas para poder dar aquilo como oferta. Como se isso tornasse ele mais crente, mais espiritual do que os outros. Eu já vi pessoas que deixaram de fazer determinadas coisas que não são pecados. Por exemplo, tem gente que optou por não assistir Netflix, a depender do que você assista também, né? Isso crente pode assistir qualquer tipo de coisa. Mas, por exemplo, está comentando tal, e você está assistindo alguma série, né? Está numa conversa. Não, eu não assisto Netflix. Né? O tempo que eu tenho para Netflix, eu dedico oração. Graças a Deus, continue. Mas não comece a achar que você é mais crente que os outros por causa disso. Não comece a fazer a lei da Bíblia e achar que isso te torna mais espiritual que o outro. Certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Tem gente que faz questão de ter aquela linguagem bem evangélica, né? Tudo é glória a Deus, aleluia. E aí ele vê alguém falando gíria, não estou falando palavrão, gente, tá? Vê alguém usando alguma expressão mais coloquial, né? Como a gente viu o nosso jovem judio conversando aqui, você vê algumas coisas assim bem características dessa geração. Porém, o grande problema é você achar que a maneira como você fala, sabe? O seu cacuete gospel, a tua linguagem espiritual, as tuas gírias evangélicas, te torna alguém mais crente do que o outro. Então, queridos, o que a gente precisa olhar é o princípio da palavra, que a gente deve, né, que a nossa boca deve estar cheia das coisas que glorificam a Deus. Então, nós não podemos começar a inventar regras, nós não podemos começar a inventar determinadas coisas, achando que isso nos torna mais espiritual que os outros. Alguém que optou não casar para se dedicar somente a Deus, se ele acha que essa escolha dele o torna melhor do que os outros, a ponto de ele começar a querer praticamente obrigar ao próximo a não se casar, porque isso transparece mais espiritualidade, isso é um equívoco. Paulo, quando ele recomenda não casar, não é porque Paulo achava que casar tornava alguém mais crente do que o outro, não. Era porque Paulo ele está lidando com a igreja envolvida em perseguição. Eles acreditavam que a volta de Jesus seria imediata. Então existia um porquê daquilo. Mas Paulo nunca acreditou
que alguém que casava se tornava menos espiritual do que aquele que escolheu ficar solteiro. Então, nós não podemos ter essa mentalidade farisaica de começar a inventar regra, de começar a escolher coisas com nossa conveniência e achar que isso nos torna mais crentes do que outras pessoas. Isso não procede, isso não é bíblico. E os fariseus começam a fazer a lei da Bíblia e começam a tornar-se a lei da palavra uma nova lei e impondo aquilo a outras pessoas. Isso não é bíblico. E o texto agora parte para o publicano dizendo o seguinte: o publicano estando em pé, longe, estava longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Qual a postura do publicano? Ele nem ousava olhar para o céu para falar com Deus. Você já passou por esse tipo de situação? Eu mesmo, quando era criança, que eu precisava me justificar para o meu pai, pedir perdão por alguma coisa que eu tinha feito. Eu não tinha coragem de olhar no olho do meu pai, da minha mãe. Eu fazia aquilo de cabeça baixa, com vergonha. E normalmente, essa postura de olhar para baixo simboliza vergonha. E aquele homem, diferente do fariseu, diferente daquele homem que representava a espiritualidade do seu povo, ele não olha para cima. E olha só a continuação. Mas batia no peito, que era uma forma de se auto é, proclamar o seu pecado, a dor pelo seu erro. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. O fariseu, ele reconhece o seu pecado. E não só ele reconhece o seu pecado. Ele clama pela graça de Deus. Ele clama por misericórdia. Quando ele fala ser propício, ele fala: Deus, olha para mim com misericórdia. Seja favorável a mim. Eu sou pecador. E eu dependo da tua bondade, eu dependo da tua misericórdia, da tua graça. Queridos, isso nos mostra como nós devemos orar. Esse homem, ele não se compara com ninguém. O fariseu, o publicano, ele poderia ali pegar uma prostituta e falar: Deus, ó, eu recolho imposto, tal, mas assim, eu não faço além do que é pedido, eu consigo, né, recolher imposto sem tentar tirar para mim além do que é necessário, além daquilo que é estabelecido. Deus, mas uma prostituta é muito pior do que eu, Deus. Então, olha para mim com maior misericórdia. Não, ele simplesmente ele fala: eu sou pecador, olha para mim com misericórdia, olha para mim com graça. Ele não se compara com ninguém. Ele não estabelece uma lista de pecados dando prioridade. Aquele homem, ele é pecador, ele reconhece isso, mas certamente esse publicano, ele deveria ter compromissos com determinados aspectos da lei. Talvez ele era julgado pelos outros, pelos líderes da sua religião, mas ele era um homem de certa forma comprometido com os princípios da lei. Mas ele não usa nada disso. Ele simplesmente confessa o seu pecado e pede misericórdia a Deus. E olha só o resultado disso. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Jesus mostra aqui qual o resultado da nossa postura perante ele. Aqueles que se colocam diante de Deus como pessoas que não têm doença, como pessoas que não têm necessidade. Queridos, não existe justificação para estes, porque a confiança deles está no próprio desempenho. A confiança deles está na própria justiça e não na misericórdia de Deus. Isso é muito sério. Nós precisamos olhar para Deus e entender que Deus é santo, que nós somos pecadores, que nada nos mantém diante dele se não for pela misericórdia, pela graça, pela obra de Cristo que é colocada sobre nossas vidas. É isso que nos garante. Então, precisamos expurgar do nosso coração todo espírito farisaico. A gente precisa parar de se comparar com os outros. A gente precisa parar de criar leis para que a gente se sinta mais crente, mais próximo de Deus, indo além daquilo que a palavra diz. A gente precisa parar de colocar diante de Deus mostrando as nossas obras. Sabe, falar: Deus, ó Deus, o quanto eu tenho me dedicado esses últimos dias. Não, não precisa fazer isso.
Achar que isso te torna merecedor de alguma coisa? Não. A gente merece a condenação por causa dos nossos pecados. E essa compreensão o fariseu teve. O fariseu, aliás, o publicano teve. De se reconhecer pecador e de falar, Pai, eu preciso da tua misericórdia. E o texto encerra dizendo isso. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente costuma aplicar esse versículo em várias áreas da nossa vida, né? Mas esse versículo está se referindo à nossa relação com Deus. Aqueles que se exaltam perante Deus, aqueles que não se reconhecem pecadores, um dia eles serão humilhados. Mas aqueles que se humilham, os humildes de espírito, que Jesus falou, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses receberão o favor de Deus. Esses receberão a graça do Pai. Queridos, é linda essa parábola por isso, porque revela o quanto do farisaísmo pode estar no nosso coração, o quanto nós podemos estar carregando em nós o espírito ao qual a gente abomina e ao mesmo tempo a gente acolhe sem perceber. Jesus, quando ele estava com os pecadores e foi questionado pelos fariseus, os seus discípulos foram perguntados por que é que ele anda com pecadores? E a resposta de Jesus é: o são não precisa de médico, só os doentes. Jesus não está dizendo ali que os fariseus são sãos, porque a doença do fariseu era achar que não precisava de cura. E Jesus está dizendo isso. Sabe, aquela pessoa, imagina, gente, alguém chegar no médico, o médico perguntar, o que é que você tem? Não, estou bem. Mas você sente alguma dor? Não, não sinto nada. Você está sentindo algum desconforto? Não sinto nada. Mas para que você veio aqui então? Não, só para dizer que eu estou bem, que eu não preciso de você. Então essa é a relação de alguém que se acha bom demais e não precisa do favor de Deus. E é isso que Jesus falava para os fariseus. Não, vocês não precisam de médico. Vocês estão bons. Só que vocês estão morrendo de câncer. Vocês estão em estado terminal. E não percebem o quão doente vocês estão. E essa é a postura de alguém que não consegue se aproximar de Deus com humildade, com contrição de coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e que arranque do nosso meio todo espírito farisaico.